Meu amigo, a fraude do INSS continua dando o que falar, conforme eu já tinha dito aqui no canal. Isso vai dar muito pano para manga, sem sombra de dúvidas, porque a dimensão dessa fraude sequer é conhecida. Nós temos números preliminares. Agora, exatamente quanto que foi desviado ao todo, a gente não sabe. Tem muitas instituições que não são alvo de investigação ainda, mas cujos ganhos nesse período, principalmente 2024, dispararam absurdamente, atingindo marca de R$ 1 bilhão também. Então a gente não sabe a dimensão completa dessa fraude, não sabemos quantos aposentados, pensionistas foram lesados nessa história, quantas pessoas estão envolvidas nisso aí, quantos carros de luxo foram comprados, quantas viagens luxuosas foram feitas às custas dos velhinhos, dos doentes, dos aposentados, enfim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e é claro que isso aí acaba criando todo um problema de maneira geral para o governo Lula. Engraçado essa foto com essa auréola, intencional ou não, não sei, mas a verdade é que o Lula está com um grande problema nas mãos nesse sentido, principalmente porque a CPI dos aposentados, que vai ser instaurada inclusive com o pessoal, com apoio de gente da esquerda mesmo, tão escandaloso é esse problema, essa CPI vai mirar o tal do Frei Chico, que é o irmão do Lula, o grande calcanhar de Aquiles dele nessa história. Pois é, meu amigo, a situação vai ficar feia para o Molusco. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, qual que é o ponto principal dessa história? A dimensão do problema que está sendo descoberto aos poucos. Isso aqui, meu amigo, vai repercutir um tanto. Tem muita gente que está falando acertadamente que essa é a maior fraude da história da humanidade. Eu não sei se chega a esse ponto, mas, caramba, até para os padrões de fraudes no INSS, isso aqui é escandaloso. O INSS vive tendo esse tipo de problema. Quem é mais antigo lembra da Georgina de Freitas, certamente. Agora, o que está acontecendo, desvendado agora, mas que vem desde 2016, de maneira intermitente ou não, e que disparou no governo Lula, é uma coisa assim sem precedentes. De tal forma que isso vai pesar sem sombra de dúvidas nas eleições do próximo ano, bem como deve pesar na popularidade do Lula nas próximas avaliações. Eu estou curioso para ver as próximas pesquisas a serem divulgadas. E é aquela história, tanto o pessoal da direita quanto da esquerda tenta empurrar um para o outro a paternidade desse problema. Tudo bem que não começou neste governo Lula, só que disparou neste governo Lula e os avisos de que havia um problema surgiram neste governo Lula. A coisa foi descoberta, pelo menos que havia algo de muito errado, neste governo Lula. Então veja aqui, Tribunal de Contas avisou, a AGU avisou, aliás, a CGU avisou, a grande mídia avisou sobre isso também, funcionários do INSS, e tudo isso foi ignorado pelo Stefanuto, pelo Carlos Lupe, enfim, passou batido neste governo Lula. Então, um problema que existia lá atrás foi ignorado pelo atual governo, e esse problema piorou demais no atual governo com conivência de gente indicada pelo governo Lula. Pessoas que autorizaram desconto sem biometria, por exemplo, e aí o pessoal deitou e rolou nessa história. Sindicalista, o diretor de associação, o pessoal deitou e rolou com esses descontos. Uma mina de dinheiro, sem sombra de dúvidas, algo que encheu os bolsos de muitas pessoas, fazendo descontos pequenos, e pessoas que às vezes não têm a capacidade de perceber que estão tendo um dinheiro descontado de suas pensões, de suas aposentadorias. É um valor, em alguns casos, tão inexpressivo que a pessoa acaba achando que é só um reajuste natural que acontece, alguma coisa do tipo, que de vez em quando acontece. E é um negócio que fica até difícil da pessoa recorrer judicialmente, por exemplo, porque não vale o gasto jurídico que isso vai ter. É uma fraude maléfica, diabólica, pensada justamente para tirar um pouquinho de um monte de gente, para ninguém perceber, o pessoal ganhar muito dinheiro nessa história. E alguém tem que pagar o preço, pelo menos político,
dessa situação. E aí é que entra, de fato, a possibilidade bastante realista de que o Frei Chico, que eu já falei aqui, ele nem é frei, ele não é religioso e nem é Chico, porque o nome dele é José Ferreira da Silva, bem, que ele acabe sendo mirado pela CPI do INSS, que certamente vai acontecer. Então, o pessoal da oposição já pede para que ele seja convocado a comparecer na CPI dos aposentados, que só depende da autorização do Hugo Mota para ser instalada e não tem condições dele não instalar essa CPI nas atuais circunstâncias, porque o negócio é completamente escandaloso. É o maior escândalo de lesão a pessoas físicas da história do Brasil, pelo menos dessa redemocratização. Porque a Lava Jato é um prejuízo para estatais, por exemplo. Né? O mensalão, prejuízo para os Correios, compra de votos, interferência entre os poderes, corrupção, etc. Agora, pessoas sendo lesadas, sendo fraudadas, realmente esse caso é único. Não tem como essa CPI não ser instaurada. O que vai acontecer a partir daí é outra história. Quem que vai ser de fato, o presidente dessa CPI, enfim, a gente não sabe. O fato é, sendo instaurada essa CPI, muito provavelmente o Frei Chico vai ser o primeiro a ser chamado para depor nesse caso. Por quê? Bem, ele é apenas um dentre os nomes possivelmente ligados com os desvios. Gente ali de alto escalão dentro dos sindicatos, dentro das associações. Não quer dizer que o cara seja envolvido em nada, por exemplo. Até o momento não se diz nada nesse sentido. Acontece que ele é o irmão do Lula, então você sabe muito bem que isso aqui pode ter um impacto gigantesco na popularidade do Lula, principalmente se ele não for um cara muito sagaz nesse negócio de responder perguntas de uma CPI. Ele pode acabar se enrolando e enrolando mais gente nessa história, e pode acabar respingando no irmão dele, sem dúvidas. O Carlos Lupe não conseguiu lidar com essa situação de uma forma eficiente. O cara se enrolou todo nas entrevistas, falou que já sabia, falou que todo mundo sabia, criou um problema enorme para ele e para o governo Lula de maneira geral, a ponto de ter que ser demitido, né? Ter que pedir para sair, se é que foi isso que aconteceu mesmo. Então, pode ser que o caso do Frei Chico venha a ter uma repercussão similar em uma possível convocação para a CPI. Eu não tenho dúvidas que a CPI em si vai ser instaurada. Agora, o PT quer blindar o Frei Chico de participar dessa, participar entre aspas, né, de ter que depor na CPI. E aí o PT teria que explicar pra gente por que o diretor de um dos sindicatos que ganhou uma grana nesse esquema fraudulento não tem que prestar depoimentos. Mas muita gente tem que entrar nessa fila aqui. Carlos Lupe, Stefanuto, todo mundo tem que ser convocado para participar. Vai ser muito divertido ver o Carlos Lupe explicando por que ele já sabia disso e não fez nada. Quero ver que explicação que ele vai dar nesse caso. Então, isso aqui, sem sombra de dúvidas, vai repercutir muito mal para a popularidade do Lula. Uma popularidade que não está grandes coisas há muito tempo. Parece que o Lula sai de um problema ou consegue maquiar um problema, já vem outro logo na sequência, que faz com que a sua popularidade apenas caia. Esse aqui talvez tenha sido até o golpe de misericórdia no governo Lula, de fato, e aquela situação. Ele está enrolado com o PDT por causa da saída do Carlos Lupe, ele está enrolado com gente da própria base aliada, o pessoal da esquerda no Congresso Nacional não quer comprar essa briga em favor do Lula, porque eles sabem que talvez isso tenha sido golpe de misericórdia no governo, então é cada um por si agora. O Lula tá enrascado nesse caso. E se o irmão dele tiver que prestar um depoimento, tiver que abrir a boca, aí a coisa vai ficar ainda pior. Olha aí, meu amigo, todo mundo tá tentando entender essa, entre aspas, tendência antisseletista, ou seja, anti-CLT, que tem tomado conta da geração mais nova, esse pessoal da geração Z, essa geração mais recente que nós temos aí, que já está entrando no mercado de trabalho. Eu falei recentemente aqui no canal sobre como essa geração, inclusive, está
desprezando cada vez mais a necessidade de um ensino superior, a importância de um diploma, e é uma característica dos tempos que nós vivemos, de rápidas mudanças em matéria de informação, em matéria de profissionalização e de maneira geral, do andamento do mercado, da economia. As coisas são muito rápidas, muito velozes, e instituições antiquadas como a legislação trabalhista brasileira, a própria CLT, são cada vez mais hostilizadas mesmo por essa população mais jovem, justamente por não corresponderem bem a esses tempos que nós vivemos. Vamos dar uma olhada nessa história e sim, entre crianças e adolescentes, CLT já é considerado algo até ofensivo. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, então, o que acontece de maneira geral? Uma avaliação feita pelo pessoal aqui do site Correio Brasiliense, onde eu estou olhando essa notícia aqui. E bem, a CLT completou 82 anos no dia 1º que passou. É um negócio extremamente antiquado, já era antiquada quando foi concebida. Você provavelmente sabe muito bem que ela é inspirada na Carta del Lavoro, que é a legislação trabalhista do Benito Mussolini, que foi instituído uns 20 anos antes. Então o negócio já era antiquado naquela época. Mussolini já estava quase indo para o saco quando a CLT brasileira foi feita. Ainda assim, ela acabou herdando isso. E, ok, muita coisa mudou de lá para cá dentro da legislação. Por exemplo, o FGTS não surgiu nessa época, surgiu na ditadura militar, acredite ou não. Mas na maior parte dos casos, o que existia na época na CLT de Getúlio Vargas, continua existindo até hoje. E bem, de uns tempos para cá, a CLT tem sido cada vez mais questionada. Era uma vaca sagrada de maneira geral na mídia, no pensamento político. Isso já não existe mais. Então, de um tempo para cá, a CLT vem sido tratada com algum grau de desconfiança, no mínimo. Obviamente, isso acontece mais pelo lado da direita, mas, em se tratando da sociedade autônoma, muita gente está fugindo da CLT hoje, por exemplo, via pejotização. Mas e quanto aos jovens? Quanto aos adolescentes? Bem, entre crianças e adolescentes, cada vez mais nós vemos exemplos de CLT, carteira assinada e coisas do tipo serem tratados, serem tidos como algo ofensivo. De fato, o pessoal fala aqui, tem alguns exemplos de crianças, né? Enfim, que usam isso como ofensa um contra as outras e tudo mais. E, enfim, a verdade é que já há uma percepção generalizada do quanto a CLT, o regime trabalhista brasileiro de carteira assinada, é engessado, o quanto ele obriga o trabalhador a seguir uma rotina diária pré-estabelecida e não sair disso nunca, fica sempre nessa tendência, e não é isso que os jovens têm buscado. Mas recentemente, nos últimos tempos, é algo mais dinâmico, algo mais efetivo em matéria de desenvolvimento econômico. E, de fato, a CLT foi concebida, ela é problemática desde sempre, mas ela foi concebida em outra época, quando o trabalho era muito diferente. Se você tem aquela carteira de trabalho física, aquela antiga, não aquela que parece mais um passaporte, aquela antiga, pega lá no início dela, nas primeiras páginas, e dá uma olhada nas instruções que tem ali. Meu amigo, é uma coisa, matéria de arqueologia aquilo que está escrito ali, o que demonstra de fato que a legislação brasileira é extremamente antiquada. E, enfim, aqui é uma influência falando que o pessoal tem que saber valorizar os direitos trabalhistas e etc., mas ninguém está preocupado com isso. Essa é a verdade. Com a abundância de informação que nós temos hoje, qualquer um é capaz de saber, é capaz de mensurar vantagens e desvantagens de estar nesse sistema. E o grande ponto
justamente está ligado às desvantagens para o trabalhador, porque todo mundo fala que não, isso tem vantagem, só vantagem para o trabalhador. Quem não gosta é o patrão, é ruim para o patrão, mas é bom para o empregado. Mentira, e todo mundo sabe disso. São tantos penduricalhos, tantos direitos trabalhistas amontoados, que na verdade você acaba ficando na prática com pouco do seu salário, com uma fração pequena da remuneração que você poderia ter, porque o custo do seu trabalho é muito elevado e você acaba então recebendo um valor na prática e tendo uma parte substancial daquilo que poderia ser o seu salário sendo desviado para um monte de penduricalhos. E o pessoal mais novo não quer saber disso, quer o dinheiro na mão para fazer o que quiser. Até porque um jovem hoje que tiver a carteira assinada vai ter desconto, por exemplo, de INSS, que vai variar entre 8% e 14%, e não vai se aposentar. Ele sabe hoje que não vai se aposentar pela Previdência Social, não dá para confiar no INSS. Então é um dinheiro jogado fora, porque não vai se reverter em benefício no futuro. Isso é só um dos pontos. Tem muito mais coisa. A vantagem de ter uma jornada mais flexível, a vantagem de você não estar vinculado a uma empresa, você pode prestar múltiplos serviços, enfim. E o pessoal pontua isso aqui, inclusive, né, que a própria existência das redes sociais que permite um ganho, uma renda descentralizada. Isso aqui é importante. A busca por autonomia e flexibilidade, e também aqui eles colocam como condições precárias de trabalho. O trabalho no Brasil é mal remunerado por causa da CLT, justamente pelos motivos que eu expus. Ela encarece a mão de obra no Brasil e torna praticamente impossível você pagar bem um funcionário, porque ele vai te custar absurdamente muito. Então, esse é um problema, sem sombra de dúvidas. O pessoal fala aqui que a CLT impõe uma rotina mais rígida, isso pode ser tratado como engessado pelos jovens, mas não é só pelos jovens. O tempo em que nós vivemos, a época em que nós vivemos, é de rápidas mudanças. Você tem que se adequar à realidade. Inteligência artificial, redes sociais, uso da internet para praticamente tudo. Profissões que existiam antes não existem mais. Você tem que estar esperto para lidar com o avançar dos tempos. Enfim, o pessoal fala que tem garantias aqui para CLT e tudo mais. Só que a verdade é que ninguém se importa com isso na prática. Ninguém está tão interessado assim em ter garantias. O pessoal quer ter dinheiro, ganhar dinheiro para fazer os seus investimentos. Tem muito jovem, acredite ou não, é claro que tem uma maçaroca de jovens brasileiros que gastam dinheiro com tigrinho, com bet, com essas coisas, mas tem muitos jovens de olho em fazer investimentos, fazer um pé de meia para dali a 15, 20 anos viver de renda, não ter mais que trabalhar, viver apenas de dividendos e coisas do tipo. Então, quanto mais dinheiro se ganhar no primeiro momento, melhor, mais cedo você consegue alcançar esse objetivo. E quando grande parte do seu ganho vai para INSS, FGTS, provisão de 13º, que na prática você esperando um ano para receber o que você poderia receber hoje, a mesma coisa se diz da remuneração de férias e desconto sindical, plano odontológico, vale, esse monte de coisa aí. Então, o jovem percebe claramente que o ganho dele, a possibilidade de ganhar dinheiro hoje em uma quantidade maior para investir isso e fazer esse dinheiro trabalhar em seu favor, está sendo perdido por causa da tal da CLT, e por isso cada vez mais o jovem deseja não entrar nesse ciclo e ter mais autonomia, ter mais a liberdade de escolher aquilo que ele quer fazer com o seu tempo, com a sua energia e principalmente com o seu dinheiro. Para terror, é claro, dos estatistas, para terror, é claro, do pessoal da esquerda que quer, porque quer que o trabalhador seja dependente do Estado. Meu amigo, é aquela história. As coisas vão mudar, querendo ou não, porque é inevitável, é uma tendência, é um fator ligado ao avanço do tempo. O caminho é esse e não há volta. Meu amigo, se você, assim como eu, frequenta o supermercado, vai fazer suas compras ali numa frequência semanal, pelo menos, você já percebeu algumas coisas interessantes em relação aos produtos. Você tem a capacidade
dessa forma de comparar os produtos ao longo do tempo, tanto o preço quanto o tamanho da embalagem, principalmente a qualidade dos produtos, você já percebeu que tem algo muito errado acontecendo no Brasil. E, obviamente, esse fenômeno que o pessoal trata aqui como sendo os produtos fake, produtos sabor isso, sabor aquilo, e que não tem quase nada do ingrediente que deveria ter, o ingrediente principal, isso aqui é a culpa do governo Lula principalmente. Do Estado como um todo, é um fenômeno de longo prazo, mas o que tem acontecido nos últimos 2 anos é uma coisa impressionante e a culpa está, sim, na péssima gestão econômica do atual governo. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse fenômeno, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, meu amigo, a história é o produtos fake. É isso aqui que o pessoal diz a respeito dos itens, principais itens que estão surgindo no mercado. Por exemplo, você tem aqui os compostos lácteos. O que é isso? Leite em pó. Você tem o leite em pó ali, da marca que você preferir e tudo mais, e você tem uma mistura láctea em pó, que é mais barata. Por quê? Porque ela tem outros ingredientes compondo essa mistura. Tem alguma coisinha de leite perdida ali, mas é pouco. Isso existe também em outros produtos vindos de derivados do leite. Por exemplo, você tem o requeijão e você tem o creme de queijo, alguma coisa assim, que é uma versão inferior disso aí. E tem vários outros casos também que seguem mais ou menos esse padrão, mais ou menos esse estilo. Creme de leite, eu acho que foi o primeiro que tem ali a creme culinário, que o pessoal chama, que é uma alternativa com ingredientes inferiores para ter um preço menor, um preço mais acessível. Mas não só os derivados do leite, não. Olha só, óleos mistos no lugar do azeite, porque o azeite está preço proibitivo, azeite é vendido atrás das grades, nas gôndolas de supermercado. Então tem o óleo misto, que não é nem um óleo vegetal, óleo de soja, girassol, essas coisas, e nem é um azeite, é um intermediário, uma mistura empobrecida do azeite. É um meio termo que está num preço razoavelmente acessível. E agora, o mais novo membro dessa categoria de produtos fake aqui é o pó à base de café. Pois é, não é pó de café mais. Tem um pouquinho de café ali no meio, mas tem um monte de outros grãos torrados ali para fingir que é um café mais acessível, uma vez que o preço do café está exorbitante. Tem outros aqui também nessa lista. Agora a gente passou há pouco tempo da Páscoa, um monte de produtos sabor chocolate, não são produtos de chocolate. Tem biscoito assim também agora, biscoito sabor chocolate. O que que isso significa? Significa que tem um percentual pequenininho de cacau e tem um monte de outras gorduras envolvidas ali e açúcar pra caramba, mais do que já tinha antes. Enfim, são produtos de uma qualidade claramente inferior. Por quê? Porque o preço está sendo muito elevado. E bem, tem que ficar atento nisso aí, porque a embalagem é parecida em muitos casos, então não é algo facilmente verificável se você faz as compras com pressa ali, vai pegando o item mais pela associação visual do que realmente pela leitura do rótulo ou da embalagem. Então o pessoal de fato está, às vezes, comprando gato por lebre sem saber, por desatenção. Mas você acha informação lá na embalagem sim. Agora, por que que isso está acontecendo? Muito simples, é uma estratégia de vendas que tem que acontecer porque tudo está ficando extremamente caro no Brasil e as indústrias tentam alternativas, é claro, para evitar uma queda muito grande em suas receitas, o que seria ainda pior. Isso aqui é o tipo de coisa que existe no Brasil. Você sabe, muitas coisas que são típicas do Brasil não existem em outros países. Quando você tenta explicar isso para um gringo, ele tem dificuldade para entender. Até quando ele entende, ele fala: Nossa, mas é isso mesmo que eu entendi? Não é possível. Pois bem, isso acontece muito no Brasil em vários sentidos, e a questão dos produtos fake vem justamente na mesma onda, na mesma tendência. O que que acontece? Esses principais ingredientes ficaram mais caros no mundo todo. O cacau que eu citei,
O azeite ficou muito caro também, os itens relacionados ao leite e o café, tudo isso teve uma alta de preço considerável nos últimos anos, principalmente em 2024. Os ovos ficaram mais caros agora em 2025, principalmente. Só que o grande problema para o Brasil, para o consumidor brasileiro, nem é tanto essa alta que é generalizada e que beleza, é uma alta sazonal que dá para aguentar, dá para suportar, como já aconteceu em outras oportunidades. O grande problema no Brasil é que a moeda brasileira, o real, está se desvalorizando muito rapidamente. Então, nesse cenário, comprar as coisas de fora fica muito mais caro. O azeite vem lá do Mediterrâneo. Então, é claro que o Brasil, com uma moeda fraca, vai ter que pagar mais caro por esse azeite que já está caro. Então, é um sobrepreço em cima de um sobrepreço sazonal. E a questão do cacau, a mesma coisa. O cacau é produzido em grande parte do que o Brasil importa lá na África. Tem produção nacional também, mas ela não é suficiente para atender a demanda. Então, o Brasil tem que comprar lá da África. E isso acaba chegando caro aqui. E outro ponto também, o Brasil produz cacau, produz leite e outros itens também. E como o real está muito barato, está desvalorizado em relação a outras moedas, em relação ao próprio dólar, já teve até pior do que está hoje, inclusive. Na prática, isso significa que os produtos brasileiros estão baratos para o consumidor estrangeiro. Então as exportações no Brasil estão bombando, estão disparando. Aí a oferta dos produtos aqui no Brasil cai, o preço deles aumenta das matérias-primas. Então o preço ao consumidor final tende a subir também. O pessoal faz a explicação disso tudo que eu estou falando aqui, né? Enfim, as empresas, o que, que elas fazem? Recorrem a estratégias para, de fato, conseguir transformar os produtos em itens mais acessíveis, embora, é claro, com uma qualidade menor. Ou com um tamanho menor, as embalagens estão se reduzindo. Olha aí, a barra de chocolate que era comercializada a 200 gramas lá nos anos 90, agora é comercializada a 80. Eu lembro que eu comprava há pouco tempo cento e poucas gramas, agora caiu para 80 gramas. E milho, essas coisas, vinha na embalagem de 200 gramas ou 300, não sei, caiu um pouquinho também. Tá tudo diminuindo de tamanho. Isso é um fenômeno que chama reduflação, principalmente a redução da embalagem, mas a redução da qualidade do item também é um tipo de reduflação. Então, você tem itens com uma qualidade inferior sendo oferecidos e, bem, na verdade, a indústria continua oferecendo os produtos normais, entre aspas, que também ficaram menores, ficaram piores. De maneira geral, você deve ter sentido isso, principalmente naqueles itens que dependem de muitas matérias-primas. Quando você tem o arroz, né, no pacote de arroz, é só o arroz que tem ali, o pacote de feijão é só o feijão. Ah, você tem um biscoito. Não, ali tem vários ingredientes envolvidos. Uma barra de chocolate tem vários ingredientes. O molho de tomate tem vários ingredientes. Então, você percebe na prática que a qualidade tem caído, porque todos os ingredientes melhores daquele produto são os mais caros, obviamente, são reduzidos para dar espaço para ingredientes que não são tão bons assim no final das contas para o sabor do produto. Vai ficando tudo com aquele gosto muito parecido. E, enfim, você tem um produto chamado produto fake aqui, portanto, né? Tem o queijo fake. Eu não sei é o que, esse queijo processado, será que é isso? Esse eu não sei se eu já percebi, eu não como queijo também, então acabo não percebendo isso aqui na prática. Enfim, o pessoal fala aqui que quem perde com esses produtos fake aqui é o consumidor, quem ganha são os supermercados, mas isso não é verdade. Porque o que os industriais, a indústria está fazendo, o setor industrial, o setor varejista, o atacadista, o que eles estão fazendo apenas é manter a margem de lucro que eles tinham. Eles não estão ficando ricos com esses produtos falsos. Eles estão apenas mantendo a margem de lucro, criando produtos mais acessíveis para o consumidor. É simples assim. Não tem para onde correr. Ou aumenta o preço da unidade e aí torna o produto até proibitivo para o consumidor deixa de comprar, a receita cai, ou então reduz a qualidade, faz uma versão alternativa, que é isso já existe para carro aqui no Brasil, já existe para um tanto de coisa, para celular, a gente já usa
versões de qualidade inferior mesmo aqui no Brasil. Vamos para a alimentação também. E a culpa disso é de quem? A culpa é do governo, que está depreciando a moeda brasileira de forma constante, fazendo tudo ficar mais caro e obrigando todo mundo a se adequar de uma forma ou de outra a esse cenário, seja pagando mais caro, seja comprando um item com a qualidade muito inferior. Olha aí, meu amigo, está circulando um projeto de lei pela Câmara dos Deputados que tem uma grande possibilidade de eventualmente trazer um benefício para quem já é aposentado hoje, para quem é pensionista também, mas que vai criar um problema adicional para a Previdência Social como um todo. Vai tornar a sustentabilidade desse sistema ainda mais questionável, que é a possibilidade, ainda é um projeto de lei tramitando por ali, não tem urgência nem nada do tipo, mas já deu um passo a mais, que aprova o recálculo da aposentadoria, ou seja, uma pessoa que se aposentou e continuou trabalhando, logo continuou contribuindo para o INSS, vai poder, se esse projeto de lei de fato vier a se tornar vigente, essa pessoa vai poder pedir o recálculo da sua aposentadoria com um possível aumento do valor do seu benefício, o que obviamente faria com que o INSS tivesse que pagar mais, tenha que pagar mais, um valor mais expressivo para essa pessoa a título desse benefício. Vamos conversar sobre isso, em que pé que essa história tá, quais são os possíveis impactos para os aposentados e para a Previdência Social como um todo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família, caramba, que nome gigantesco, meu Deus do céu. Mas enfim, da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite esse recálculo de benefício para os aposentados do regime geral de previdência social, a maioria dos aposentados. Portanto, então veja que isso aqui é apenas uma comissão dentro da Câmara dos Deputados. Isso aqui é um substitutivo da relatora dessa comissão aqui para um projeto de lei que é do Senado, mais um monte de apensados que aconteceram ali. Enfim, isso surgiu lá no Senado, portanto chegou à Câmara dos Deputados, mas o que aconteceu lá no Senado era bastante diferente, muito menor do que isso aqui. O projeto original do Senado mantinha aqui apenas o direito, né, a depender do caso, ao salário família e à reabilitação profissional. Agora a Câmara dos Deputados deu um passo além nisso aí, com a possibilidade da tal da reaposentação. Esse é o nome que o pessoal trata isso aqui, né? Tem a desaposentação, que é uma possibilidade que já foi aventada, mas o STF acabou proibindo, vedando isso aí. E agora tem esse negócio de uma reaposentadoria, ou seja, um novo cálculo para o valor da Previdência. Isso valeria para quem? Para aqueles aposentados, também pensionistas, tá? Que já tenham contribuído aqui, olha só, onde que fala sobre os aposentados, tá aqui, ó, os pensionistas também terão direito a pedir o recálculo. Então, aquele indivíduo que já tem um benefício hoje em cima de um valor e que continuou a trabalhar depois da sua aposentadoria por pelo menos 60 meses, ou seja, 5 anos, continua a contribuir para o INSS, poderá pedir o recálculo do seu benefício. Obviamente, se for mais vantajoso, porque se contribuiu com um valor menor do que acabou contribuindo a maior parte da vida do período laboral que contou para a aposentadoria, é melhor nem mexer com isso aí para não ter uma revisão para baixo do direito, do valor do benefício. Agora, muitas pessoas continuaram trabalhando depois, até com um cargo melhor, né? Uma pessoa com uma experiência de trabalho grande, se aposentou, não quis parar de trabalhar, porque realmente a pessoa, tendo condições, é melhor ter uma renda, garantir uma renda a mais, porque na velhice a pessoa tende a gastar mais dinheiro. Às vezes o salário de aposentadoria não é grandes coisas, então a pessoa acaba dependendo de trabalhar mais. O que acontece hoje? A pessoa aposentada e que continua trabalhando vai ter ali a possibilidade, por exemplo, de sacar o FGTS todos os meses, algumas facilidades nesse sentido,
mas ela paga INSS ainda assim, ela é contribuinte obrigatória mesmo aposentada. Então, ela vai continuar contribuindo para o INSS porque você sabe, é um grande bolo, uma grande piscina de dinheiro que o dinheiro é depositado para pagar o pessoal que já está aposentado hoje, um verdadeiro esquema de pirâmide. Quanto mais gente contribuindo, portanto, melhor para a sustentabilidade do INSS. É assim que funciona hoje. Se esse projeto de lei, tá meu chroma key saindo aqui, aí, se esse projeto de lei vier a ser aprovado, então o que isso significa? Que o indivíduo vai poder requerer um recálculo do seu valor de aposentadoria via processo administrativo, inclusive, ou seja, não é entrar na justiça nem nada do tipo. A pessoa vai fazer um procedimento administrativo dentro do sistema do INSS. A aposentadoria hoje já funciona assim, você tendo as condições, você entra no aplicativo do INSS pelo próprio celular e faz o requerimento da sua aposentadoria, costuma até sair bastante rápido, se tiver tudo certinho ali. Vai poder fazer então, caso isso aqui venha a ser aprovado, vai poder fazer o requerimento, uma medida puramente administrativa dentro do INSS através do próprio aplicativo. Vai ser algo bastante fácil de fato. Isso aqui não vai valer para o pessoal com incapacidade permanente, ou seja, o pessoal que é o chamado aposentadoria por invalidez, nem para aposentadoria especial. Essas aí vão ficar de fora desse recálculo, até porque elas pressupõem que a pessoa não continuou trabalhando, não continuou contribuindo. Então, faz sentido que isso não entre nessa conta aqui, sem sombra de dúvidas. Conforme eu disse, havia possibilidade originalmente de a tal da desaposentação. Isso aqui foi o apensado que a relatora colocou nesse projeto que agora foi aprovado nessa comissão. Ele vem grande parte de um texto que já tinha sido aprovado anteriormente falando sobre a tal da desaposentação. Qual que é o problema disso aí? Esse negócio já foi vedado pelo STF, foi tornado inconstitucional lá em 2016, depois em 2020 de novo, que seria o recálculo da aposentadoria via o quê? Via a renúncia do benefício. Então a pessoa renuncia ao benefício atual, à aposentadoria atual, para pedir um novo benefício e ter o recálculo com um valor mais interessante. O problema disso aí é que o pessoal considera aqui a aposentadoria como um ato jurídico perfeito, então não haveria que se falar em renúncia a esse direito aqui, seria um direito irrenunciável. E bem, a ideia da pessoa renunciar a essa aposentadoria poderia, inclusive, levar aqui a ideia, né, de uma eventual devolução dos valores já pagos. Aí vira um capeteiro danado. Então, a alternativa que criaram com base nessa possibilidade foi justamente esse caso aqui de uma reaposentadoria, um cálculo adicional para isso, um cálculo que inclusive pode ser feito 2 vezes. Né? Acho que tem isso aqui, essa configuração da pessoa fazer uma nova solicitação depois ainda. Faz um primeiro pedido para isso aqui, é isso mesmo. A cada segurado poderá fazer pedidos similares até 2 vezes. Ou seja, a pessoa faz um recálculo, consegue aí eventualmente um aumento do seu benefício e depois continua contribuindo por mais um tempo, faz novamente um pedido para que o valor seja reconsiderado e venha a subir. Para quem é aposentado e continua trabalhando, isso aqui vai ser uma ótima opção caso venha a ser aprovado de fato. Agora, para o INSS vai ser terrível, porque hoje essa contribuição extra das pessoas que já são aposentadas e que continuam no mercado de trabalho, isso representa uma fonte de receitas para o INSS sem qualquer tipo de ônus, porque a Previdência Social acaba não precisando se preocupar com isso lá na frente. Agora a coisa vai mudar, porque a pessoa vai continuar trabalhando, vai continuar contribuindo com isso, mas eventualmente vai conseguir requerer uma aposentadoria mais alta, o que vai causar um dispêndio maior para a Previdência Social. Meu amigo, o que vai rolar de esquema para viabilizar isso não está no gibi. Agora, não se empolgue muito com essa possibilidade. Veja que essa história da desaposentação tem aí quase 10 anos que está circulando, nunca andou. Isso aqui passou apenas por uma comissão
A coisa vai continuar circulando ainda, até isso eventualmente ser aprovado, muita água vai rolar. E aí, meu amigo, você assistiu ao diabólico show da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro? Tem se falado muito desse evento, é claro, falou-se muito antes dele acontecer, agora que aconteceu. Bem, é o assunto do dia hoje, né? Domingo, dia 4 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, mas alguns pontos que eu achei razoavelmente interessantes dessa conversa, eu trouxe pra gente falar aqui hoje neste vídeo. Por exemplo, essa informação que o pessoal, principalmente de esquerda, tem falado, é impressionante como esse pessoal entra em contradição. É uma coisa realmente impressionante, porque uma babação de ovo com uma artista internacional, sendo que eles que defendem a cultura nacional. Só vi uma postagem nesse sentido reclamando que São Paulo gasta muito dinheiro com eventos de baixa qualidade, etc. Fora isso, não vi ninguém questionando essa questão da grana que foi gasta com a Lady Gaga e que não é gasta com artistas nacionais. Cadê o patriotismo desse pessoal defensor da cultura aí no Brasil? Ficou devendo. Mas o ponto mais absurdo de todos é essa mentira que foi falada, né? Que o show da Lady Gaga é gratuito. Meu Deus, como tem que ser tapado o indivíduo para falar que o show da Lady Gaga foi gratuito? Ela foi aberta ao público, beleza, mas o povo brasileiro pagou e pagou caro por isso aí. Não é só o povo da cidade do Rio de Janeiro, não, porque é tudo misturado no Brasil, o dinheiro acaba circulando entre todos os entes federados, o imposto que você paga aí vai para Brasília, volta para os municípios, é uma bagunça danada. Então todo mundo na prática pagou um pouquinho desse show. Quem ganhou muito dinheiro nessa história foi a Lady Gaga, sem sombra de dúvidas. Mas o brasileiro, meu amigo, você sabe, o brasileiro não decepciona. Olha só, ambulantes lá de Copacabana começaram a vender sacos de areia da praia, meu amigo. O pessoal tava na praia e comprou saco de areia da praia. Pra quê? Pra subir e ficar mais alto para assistir o show da Lady Gaga no meio daquela multidão, para tentar ver acima do muro que fizeram para a área VIP, porque é um show gratuito para o público, mas tem área VIP. Você tá achando o quê? É aquela história, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Parabéns para os ambulantes. Isso aqui é o livre mercado funcionando diante dos nossos olhos, a sua forma mais pura. Só que tem outro ponto também de questionamento, que é o público que compareceu a esse evento. A estimativa oficial da prefeitura é 2,1 milhões de pessoas, mas tem gente questionando absurdamente esses números, dizendo que é menos da metade. Vamos conversar sobre tudo isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, a Lady Gaga canta muito, isso aqui é inegável. Ela tem um talento absurdo, uma musicalidade gigantesca. É só assistir ela cantando uma capela que isso fica bastante evidente. Agora, eu tenho uma preguiça para show de pop que é impressionante. Eu acho que é tudo muito um espetáculo muito forçado, muito batido, muito clichê. É sempre essa coisa lasciva, sempre essa coisa satânica, tem toda essa iconografia. Caramba, isso aí pode ter sido diferente 20 anos atrás. Isso tá tão batido, tá tão manjado, dá uma preguiça. Então, realmente, e o som é muito pasteurizado. Enfim, falta naturalidade, falta ser uma música mais orgânica. É um negócio muito, muito pasteurizado para o meu gosto. Mas enfim, Lady Gaga é um sucesso, né, gigantesco, inquestionável e internacional. Onde ela for, ela vai fazer muito sucesso e o show dela lotou. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, esse público aqui, bem, aí o negócio realmente está exagerado. O pessoal fez a avaliação, a estimativa de que ela juntou 2,1 milhão de pessoas, ou milhões de pessoas, 7 mil convidados na área VIP, ali é só a nata da sociedade, você sabe bem como é que a coisa funciona na prática. E, enfim, isso aqui superou em 500 mil de pessoas o show da Madonna que aconteceu no ano passado, 1,6 milhão de pessoas. Então, é um público bastante considerável, sem sombra de dúvidas. Mas será que deu essa galera toda? Provavelmente não.
esses números eu tenho para mim há muito tempo que são números chutados. São números chutados. Aqueles dados da USP, né, é manifestação de direita lá na praia de Copacabana, 15 mil pessoas. A praia tá lotada, 15 mil pessoas. Aí Guilherme Boulos convoca um ato, 5 mil pessoas. Caramba, não tem nem 200 pessoas no evento. Então, eu creio que esses números são muito mais chutados do que realmente um cálculo feito com uma ciência por trás. Para mim é muito mais especulativo do que qualquer outra coisa. E ainda assim, olha só, tem gente da USP, pesquisadores da USP, que questionam veementemente os números que foram apresentados. O pessoal fez aqui uma estimativa para o show da Madonna, via imagens de drone, entre 800 mil, provavelmente 800 mil pessoas compareceram ao evento, e o show da Lady Gaga de 1 milhão de pessoas, metade do que foi falado ali de fato. Então, isso aqui foi feito de acordo com a estimativa. A estimativa era 1 milhão e 600 mil para a apresentação da Lady Gaga, parece que superou, não sei, mas o pessoal já estava questionando a capacidade da praia de comportar tanta gente assim. Porque o pessoal chegou aqui que, no máximo o show da Lady Gaga reuniria 1 milhão de pessoas, porque, olha só a situação, né? O Datafolha falou, para você ter uma comparação de esquerda mesmo, né? O Datafolha falou que Copacabana cabe 1,2 milhão de pessoas, não tem como passar disso aqui. Então, de acordo com essa especialista aqui da USP, uma estimativa razoável, assim, bastante realista é o seguinte: cada metro quadrado, 2 pessoas. Você faça as contas aí, você vai ver que já é bastante apertado isso aí. Como tem áreas que o pessoal está mais imprensado mesmo, e áreas em que o pessoal está um pouco mais disperso, é uma boa média. Se fosse isso aqui mesmo, 2 pessoas por metro quadrado, seriam 800 mil indivíduos presentes lá, 1 milhão, um número mais realista aqui de fato. Só que a verdade, né? A verdade é que os números apresentados sempre até para o Réveillon e tudo mais, isso aí nunca foi tido como muito realista. Esse é o grande ponto. Enfim, dizem, né? Dizem aqui, a especialista fala que a praia de Copacabana pode acomodar até 2,7 milhões de pessoas, mas isso aqui é desconsiderando vários obstáculos que existem ali, o calçadão, a orla da praia ali, de fato, a faixa de areia, não é? E também a questão da própria área VIP que foi construída, uma área grande com pouca gente ali, né? Não tinha toda essa muvuca que teve no restante do espaço, então de fato não tem como comportar tanta gente assim. Isso aqui nada mais é do que uma tentativa de justificar o altíssimo investimento, entre aspas, o gasto de dinheiro público que foi feito nisso aqui. Ah, mas isso se reverte em dinheiro para o Rio de Janeiro através de turismo, através de não sei o quê. O pessoal faz umas contas mirabolantes para tentar justificar isso. Não é assim que a coisa funciona no final das contas. Tem muitos aspectos a se levar em consideração. Por exemplo, a circulação normal da economia naquele período, alternativas que poderiam ser feitas mais baratas do que a Lady Gaga e que trariam um retorno similar, enfim. É aquela história, o Estado fez, o Estado vai falar que valeu a pena, que ganhou dinheiro e etc. A gente não pode levar isso nem muito em consideração. Esse negócio agora de falar que o show foi gratuito, para mim é o fim da picada, de fato, porque o custo disso aqui foi muito grande e é dinheiro público no fim das contas. É uma cidade que carece de um monte de coisas. É uma cidade que tem muitas demandas de fato. Isso aqui não é realmente, eu não entendo isso como uma demanda coisa alguma. Ah, é uma cidade turística, tem que ser fomentado o turismo e etc. Meu amigo, o turismo, fomentar o turismo é você criar uma regularidade, um retorno para o turista para aquele lugar. Isso aqui é um evento. Quem foi para assistir a Lady Gaga não vai voltar para qualquer outra coisa no Rio de Janeiro. Porque a experiência deve ter sido miserável, a experiência do turismo em si. Pode ter valido a pena o show, mas ficar nesse espaço confinado, hotel e deslocamento, uma muvuca para ir embora do show, parece que estava um caos absurdo, foi uma experiência infernal. Ninguém vai recordar com carinho do Rio de Janeiro, da experiência de estar no Rio de Janeiro. Vamos recordar do show apenas.
O que favorece o turismo no Rio de Janeiro é acabar com essa violência toda que tem na cidade, a falta de segurança pública, que faz todo mundo ter medo de ir para o Rio de Janeiro, porque você vai para lá para ser assaltado. Você vai lá para roubar o seu celular no meio da rua. Você não pode nem tentar tirar uma selfie em um ponto turístico que alguém vai te roubar. Você não pode nem tentar atravessar uma parte da cidade que você vai levar a tiro de uma bala perdida qualquer. Então, meu amigo, é isso que tem que ser feito, tem que ser resolvido para que, de fato, o turismo volte a crescer lá no Rio de Janeiro. Mas isso não dá voto, isso não engana o populacho. E olhando o tipo de gente que foi lá para ficar plantado na frente do palco da Lady Gaga, a gente percebe, de fato, o quanto é fácil ganhar a eleição aqui no Brasil fazendo populismo. O Eduardo Paes, meu amigo, Eduardo Paes está reeleito quantas vezes ele quiser, porque de fato a coisa foi pão e circo, panis et circenses, assim, no melhor estilo, na forma mais pura que você pode imaginar. Mas me diga aí, o que você achou desse show? O que você achou da estimativa de público? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.